oportunidade de servir a Deus, de ouvir algo do Senhor para nós. Para mim é um privilégio estar aqui, conhecendo a equipe toda. Segunda vez que eu estou aqui, não lembro de ter visto todos os rostos. O irmão evangelista também é uma bênção, um homem de Deus, conhecedor da palavra. Para mim é um prazer. Pastor Edgar, nosso amigo, companheiro. A pastora também. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Juntamente com todos que estão sob a sua liderança. Eu vim trazer uma palestra. O título, Nossa Nova Vida em Cristo. Quando aceitamos Jesus, nós começamos algo novo. Nós se convertemos. O que é conversão? É uma mudança de caminho. Eu estava indo por uma direção, por um caminho que me conduzia à tristeza, que me conduzia à angústia, que me conduzia à morte. E eu me converti, ou seja, eu fiz um giro total, eu mudei totalmente de direção. Eu estava indo para lá, a caminho do inferno, e eu mudo agora e ando por um caminho totalmente diferente, um caminho de Deus, um caminho que me conduz à alegria, conquista, felicidade, e que no final dele me conduz ao céu. Esse caminho é uma nova vida, uma nova oportunidade que o Senhor Jesus nos dá. De ter o nosso passado apagado, nossas vidas anteriores esquecidas, e andarmos por um caminho totalmente novo, em novidade de vida, que vai trazer muitas coisas boas para nós. A nova vida com Deus nos traz vários benefícios, nos traz várias alegrias e várias coisas boas. Porque o Senhor nos escolheu para vivermos uma vida boa, para vivermos uma vida de bênção, de abundância, e devemos tomar posse disso. Quero abrir juntamente com os irmãos, capítulo 8 de Romanos, enquanto o computador aqui vai pensando. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Trazer algo novo. Segundo os especialistas, as pessoas assimilam, aprendem muito mais e abrem mais o coração quando ouve uma música de fundo atrás. Trouxe uma música, na verdade um toque, que vai nos ajudar a abrir nossa mente. Vai ser uma música de fundo, uma nova experiência para nós. Vamos ler a palavra de Deus, nós usamos como texto áureo, capítulo 8 de Romanos, versículo 1 e 2. Traz como título a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. O título dos dois primeiros versículos seria somente a nova vida debaixo da graça. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. O que quer dizer? O que é andar em Espírito? É procurar fazer as coisas de Deus. É deixar a inclinação da carne, das coisas que nos traz morte, das coisas que nos traz destruição, das coisas que acabam com nossa vida, para andar e fazer coisas que nos traz alegria, felicidade e bem-estar. Hoje nós somos livres para fazer a vontade de Deus, livres para fazer o que é bem. Antigamente, quando nós fazíamos o mal, nós éramos escravos do mal. Nós não tínhamos opção, éramos obrigados a fazer aquilo lá. Aqueles que já passou por dificuldade sabem, nós somos impelidos, não temos força, até queremos lutar, queremos mudar, mas alguma coisa nos compele a fazer o mal, uma coisa nos compele a se autodestruir.
Porém agora nós temos liberdade nessa nova vida de buscar o que é bom. Eu tenho opção, liberdade a buscar Deus, a buscar as coisas boas, a buscar as coisas legais dessa vida que vão me trazer benefícios e vão me trazer alegria e uma vida boa. Amém? Pensando, tomara que eu consiga. Dá pra todo mundo ver? O computadorzinho tá meio velho já, mas Dá pra ver aí, não dá? vai dar pra ver. Então todo mundo acompanha. Uma nova vida em Cristo. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O que isso quer dizer para nós? Que Jesus é o caminho que nos conduz à vida. Mas o que é vida? É só viver? Não. Viver é muito pouco. Muitas vezes nós vivemos, mas não temos uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de sucesso. Mas agora quando nós achamos o caminho, e como se acha esse caminho? Aceitando Jesus como Salvador. Aleluia. Aceitando Ele em nossas vidas, sabendo que Ele morreu por nós. Para quê? Para nos dar essa nova vida. Tudo aquilo que nós fazíamos que nos trazia mal, Ele levou na cruz do Calvário. A partir do momento que nós aceitamos Ele, Ele pega nosso passado, nossa vida, deixa lá na cruz e fala: agora você tem vida nova. Agora eu sou o caminho que vai te conduzir ao sucesso, a conquistas, a verdade e a alegria, porque para Deus não há limites. Conheço muitas e muitas pessoas em situações totalmente prejudiciais que deu a volta por cima, mudaram de vida radicalmente e chegaram no topo, chegaram lá em cima. Porque as coisas de Deus não é sujeito à nossa força, não é sujeito ao que nós podemos, não é sujeito ao que nós fazemos, o que nós sabemos. Não, é milagre de Deus para nós, porque Ele é o caminho que nos conduz. E essa tarde, na presença do Senhor, eu quero trazer a palestra: uma nova vida em Cristo. O versículo que nós lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, o que não andam segundo a carne, nem segundo o Espírito. Isso quer dizer, somos livres. Ele está falando assim: lembra de tudo aquilo que você passou, viveu, aconteceu, errou? Já não há nenhuma condenação. Por quê? Ele pagou o preço. Na morte, Ele pagou tudo sua vida passada e falou: olha, a partir de hoje que você me aceitou, aquilo não vale mais. Não há mais condenação. Não há mais juízo. Não há mais lei te punindo. Deus te dá a graça. Mas qual é o preço dessa nossa nova vida? Houve um preço. Para nós alcançarmos a graça de Deus, a bênção de Deus, para nós alcançarmos o benefício de Deus, alguém se fez culpado no nosso lugar. Na verdade, todos nós éramos culpados, a humanidade inteira. Ninguém é melhor que ninguém. Conta-se uma história uma vez, só para ilustrar, que a filha foi lá, deu uma arrumadinha no quarto, chamou o pai para mostrar. Pai, eu arrumei o quarto, meu quarto está bonito. Ele falou: não, continua bagunçado. Não, mas eu arrumei, não, está bagunçado. Ah, mas o meu está arrumado, precisa ver do meu irmão. Aí ela foi no quarto e mostrou: tá vendo, pai? Isso é bagunça, isso é baderna. Ele olhou e falou: olha, realmente o quarto dele está mais bagunçado que o seu, porém os dois estão bagunçados. Aí o pai abraçou a filha com carinho, levou no quarto dele e mostrou: tá vendo? Esse é o quarto arrumado, esse é o quarto perfeito. Não importa se está mais arrumado ou menos arrumado, não importa, o importa é o seu perfeito. E é isso que Deus nos faz, Ele nos mostra Jesus. Não importa se uma pessoa é mais ou menos errada, ninguém é mais ou menos errado. Todos nós somos desconcertados perante Deus. Todos nós merecíamos a condenação eterna. Todos nós merecíamos morar no inferno. Porém, o perfeito que pagou o preço, aquele que figura no ato aqui, o quarto arrumado, Ele nos comprou. Os irmãos estão entendendo? Houve um preço. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos os nossos pecados,
Ele levou na cruz do Calvário. Ele morreu. Quando Deus nos julgou lá de cima, Ele olhou e falou: você está condenado, você vai para o inferno, você é pecador. Porém, nesse momento se levantou Jesus, o nosso Salvador, falou: eita, ele é pecador, ele errou, ele merece ser condenado, porém, eu morri no lugar dele. Ele era para morrer, mas quem morreu fui eu. E pela minha morte eu troquei a morte dele e dei minha vida para minha vida ser a vida dele. É isso que Deus fez por nós. Não importa quem somos, o que vivemos, o que nós fazemos, todos somos pecadores diante de Deus. Diante de Deus ninguém é melhor que ninguém. O homem olha a posição, o homem olha o poder aquisitivo, né? Porque quando a pessoa é rica, ela é excêntrica, né? Diferente de quando a pessoa é pobre. Quando a pessoa é pobre, ela é ruim. Quando a pessoa é rica, ela é só excêntrica. Porém, para Deus, todos somos iguais. Todos temos o mesmo valor. E ora, Deus é o dono do ouro e da prata. Se nós somos todos iguais, Ele abençoará nós de igual maneira. É dele. Ele tem para nos dar. Ele tem uma nova vida. Ele tem um novo caminho. Talvez nós olhamos porque é do homem mesmo. Eu não consigo, eu não tenho nada. Nós não temos nada, mas Ele tem tudo. E Ele pode mudar a nossa história. Falar um pouquinho do que Ele fez por nós. O preço. Como o preço foi caro. O preço para nós estarmos aqui hoje. O preço para nós morarmos no céu. O preço para ser perdoado os nossos erros. Foi muito caro. E devemos falar sobre Ele. Esse homem aqui, esse homem aqui é o próprio Deus. Nunca alguém imaginou que o próprio Deus se revestiria de carne como eu e você e viveria nessa terra. Simplesmente por amor. Simplesmente para nos alcançar. A partir do momento que o homem pecou, a mão de Deus saiu. E o homem já não pode mais pegar na mão de Deus, se reconciliar com Deus. Porém, Jesus vindo, Ele fez isso. Ele pegou na mão do homem e pegou na mão de Deus. Agora o homem pode se reconciliar. Aleluia. E esse homem, ele veio na terra, mesmo sabendo que nós éramos pecadores. Romanos fala que o maior amor é daquele que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos nós não conhecíamos Ele. Passamos a conhecer. Mas Ele morreu por nós antes de nós conhecermos Ele. A morte científica de Jesus. Jesus foi um homem comum. Sentiu fome, sentiu frio, sentiu dor, chorou, entristeceu, teve seus irmãos, teve família, participou de velório, ficou doente, ficou encamado, teve uma carne igual a nossa, passou por todos os tipos de provação. E a Bíblia ainda fala que ele era homem versátil em trabalhos. O que significa? Jesus sabia o que era trabalhar no pesado. Jesus era carpinteiro. E antigamente as cidades eram feitas de madeiras. Carpinteiro, ele construía cidades. Onde Jesus estava morando, estavam construindo uma cidade muito grande na redondeza. E Jesus participou desse serviço pesado. Jesus conhecia, Jesus tinha calo na mão. Jesus sabia o que é pegar uma enxada. Jesus sabia o que era pegar um facão. Jesus conhecia, foi um homem normal, como qualquer um de nós. Jesus não teve nada de especial nessa vida. Ele passou pelo mesmo problema. Quando ele estava com fome, ele não fez assim e apareceu comida. Ele foi trabalhar para ganhar. Ele podia ter feito. Ele tinha todo o poder. Porém, ele negou esse poder. A Bíblia falou que ele abnegou dele mesmo, deixou o poder dele no céu e veio como um homem totalmente, 100% homem. E esse homem, aos 33 anos, ou seja, na minha idade, foi condenado à morte. Mesmo sem ter feito nada de errado, mesmo tendo feito bem, mesmo tendo feito muitos milagres, ajudado muitas pessoas, levantado muitos doentes, ressuscitado, ele foi condenado à morte. Olha um pouco da morte dele. A primeira flagelo que ele passou na morte, quando os romanos julgavam seus prisioneiros, julgavam seus condenados, eles amarravam numa tora, algemava e virava a pessoa de costa. É mais ou menos como se fosse isso, mas realmente é algo do tamanho dessa mesa. Aqui tinha algema e ele se dobrava o corpo, as costas nuas.
O verdugo vinha, aquele que iria aplicar as chicotadas. Aqui dá para ver um pouco do jeito que era o chicote. O chicote era de couro. Tinha de 3 a 7 tiras, depende do chicote. E na extremidade tinha ossos. Alguns dizem que tinha até fragmentos de metal, de espadas quebradas. Onde ele batia, ele arrancava. Era tão profundo que chegava a perfurar os órgãos. Jesus não mereceu passar por isso. Nós merecemos. Jesus podia ter falado assim: epa, chega, não voa. A qualquer momento. Esse homem aqui, por mais que ele deixou de usar sua divindade, ele continua sendo Deus. Ele podia num momento estralar os dedos e os anjos vinham salvar ele. Porém, cada chicotada que ele tomava, e foi 39 chicotadas, ele falava assim: vale a pena. Sabe por quê? Ele pensava em nós. Ele conhecia cada nome, o seu nome, a sua história, e sabia que você ia ser alcançado por ele, que eu ia ser alcançado por ele. Glória a Deus. A flagelação era uma preliminar legal para toda execução romana. Pouco eu falei, instrumento usual de açoite curto. Quando se açoitava a vítima, muitas e muitas pessoas morriam durante o açoite. Era muito violento. Talvez hoje não tenha uma tortura que chegue a esse nível. Ele pegava, por ter as tiras, ela se enrolava na pessoa e puxava, e temos parte mole. Com certeza perfurou o pulmão de Jesus. Com certeza perfurou seu estômago. Rasgou suas veias. Ele poderia ter desistido, mas ele falou: não, eu tenho que ir até o Calvário. A coroa de espinho, onde blasfemaram com ele aqueles que não reconheciam que ele era rei. Era um espinheiro cortado, feito um círculo como se fosse uma touca para cobrir a cabeça, com espinhos até de 21 centímetros. Humanamente falando, ele morreria, teria traumatismo craniano. Todos nós morreríamos. Porém, ele sabia que ia até a cruz. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Não podemos falar que outras pessoas que passaram por esse suplício, porque ninguém passou por isso. Só Jesus foi feito uma coroa de espinho. E ele levou, e não contente de colocar aquela coroa, a Bíblia fala que eles bateram com uma cana, com um pedaço de pau, para afundar mais ainda. Todos nós teríamos morrido. Porém não, ele teria que levar a cruz. A pior morte da época. Somente os piores criminosos morriam como Jesus. E como Jesus ainda foi pior, porque nem todos os criminosos condenados recebiam os castigos de pregos. Normalmente era só amarrada a mão. Mas Jesus foi pregado. Pregado entre esses dois ossos e no meio dessas dois ossos do pé. Tudo isso ele sofreu. E devemos lembrar, ele era inocente. Entre o rádio e o outro eu não lembro, Foi aqui. A mão não teria capacidade de segurar. Dizem que ele pode ter pregado a mão porque, como ele era profeta, eles ficavam com medo dele mexer a mão e rogar praga. Mas a tradição, a escritura não deixa falar. Quando fala mão, na verdade, é porque aqui é um osso da mão, mas não quer dizer que é a palma da mão. Passando em seguida, eles foram pregados nos pulsos, como você diz, e a tendões, a osso, a nervo. Isso dói demais. Mas a Bíblia fala da palma da mão, dos furos na palma da mão. Por causa disso, por causa da tradição. Mas na hora que vai falar da execução, pode perceber, só fala as mãos. Tá. Porém, talvez a marca aqui não seria tão evidente como numa parte cheia de cartilagem que é a mão. E porém ele era profeta, né? Ele podia estender as mãos. Porque ele teve que suportar o peso do corpo dele também. E segurar o peso. E Jesus devia ter entre 1,65 m e 1,70 m, possivelmente uns 70 kg. É pesado para a carne segurar. Agora, aqui está radiografia de uma mão. Uma perfuração onde seria. Pode ver que tem ossos miúdos, ossos mais mole, como aqueles que conhecem dissecação de galinha sabem, que ela também tem ossos mais finos, né?
Aqui passa uma artéria